Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vi algumas notícias essa semana e eu acho que se o Bolsonaro voltasse a ser presidente do Brasil, ele ia ser o melhor presidente que o Brasil já teve. Do Brasil, não, dos Estados Unidos. Porque as ideias do Bolsonaro, pessoal, ele tem falado que se ele fosse presidente, e ele não tem nem vergonha de falar essas coisas, né? Isso que eu acho engraçado, que ele só ia fazer que nem o Milei, ele ia copiar tudo que o Trump está fazendo. Ele falou que ia retirar o Brasil do BRICS, da OMS, da Direitos Humanos Internacional, ia fazer que nem o Trump, ia tirar o Brasil dessas instituições globais internacionais. Qual que é o problema, pessoal? O problema é que isso ia prejudicar muito o Brasil. A OMS ajuda a evitar pandemias, como teve a da coronavírus. Ela recomenda como deve agir, o que os outros países estão fazendo, o que está dando certo, o que não está dando certo, então é uma organização importante. Tudo bem que quando o Bolsonaro foi presidente, ele cagou para a OMS, né? Ele queria que as pessoas pegassem o vírus e morressem. A verdade é essa. É um patriota que queria a morte do próprio povo. Quem morreu, morreu. Vai morrer alguns aí, tá ok? Chegamos a 5 mil mortes por dia e ele nunca colocou nenhuma notinha de lamento pelas pessoas. E tem gente que ainda acha que esse homem é bom, né? Ainda votaria nesse homem para presidente. O BRICS, pessoal, não seria uma coisa boa sair assim na repentina, não. O BRICS é um bloco que faz parcerias comerciais. Lembrando que o BRICS é o nosso maior parceiro comercial, que é a China. Se o Brasil se retirasse do BRICS, vamos supor que o Bolsonaro voltasse a ser presidente e se retirasse do BRICS. O Bolsonaro já arrumou confusão com a China quando ele foi presidente, que o Bolsonaro é sinofóbico. Por quê? Ninguém sabe. Passa naquela cabeça doentia dele, mas ele é sinofóbico. Se ele saísse do BRICS, então, a China ia ver isso como uma ofensa, como uma agressão. Aí a China ia começar a diminuir as relações comerciais com o Brasil. E sabe quem ia perder mais? O agro. Porque o agro exporta muito para a China. Então esse mesmo agro aí que apoia o Bolsonaro, vota nele, mandaram carne lá para aqueles manifestantes que estavam acampados na frente dos quartéis, esse mesmo agro burro ia perder boa parte dos seus clientes. Iam perder vendas. Para quem que eles iam vender tanta soja? Lembrando que a soja a gente só vende praticamente para a China. Então o Bolsonaro ia prejudicar o agro, dentre outras relações internacionais que nós temos com a China, né? Muitos negócios que nós fazemos, parcerias estratégicas, compartilhamento de tecnologia, tudo isso o Brasil ia perder por causa do bobalhão do Bolsonaro. Então não faz o menor sentido. Fora que o Bolsonaro falou, mais uma vez, né, sem vergonha nenhuma, ele nem cora para falar essas asneiras dele, que se ele voltar a ser presidente, ele vai autorizar os americanos a fazer uma base na tríplice fronteira do Brasil, que é ali no Paraná, em Foz do Iguaçu, que ali é a tríplice fronteira, né? De um lado é o Uruguai, do outro lado é a Argentina, e do outro lado é o Brasil. São 3 fronteiras. Agora, a troco de que ele ia permitir que os americanos fizessem uma base militar no nosso país, pessoal. Eu acho que o nosso país é o quê? Um paizinho de banana, que nem por exemplo, aqueles países árabes que os americanos vão lá, faz uma base militar e foda-se. Eu acho que o Brasil é um país inferior. Não, o Brasil é um país soberano, é um país gigante, é um país que tem sua força. O Brasil não tem que ter base estrangeira instalada aqui, não. Isso é o mesmo que ele falar que vai literalmente babar o ovo do Donald Trump. Então, se o Bolsonaro for candidato a presidente, vocês lembrem disso. Ele não vai ser candidato a presidente para os brasileiros. Ele não vai governar para a gente. Ele vai governar para o Donald Trump. Tá? Vocês prestem atenção nisso. Vou até falar alguns fatos para vocês, mas antes eu só lembrar uma coisinha, pessoal. Já dê um like aí no vídeo, tá? Às vezes chega no final a gente acaba esquecendo. Já dá um like aí no vídeo, tá? Para poder ajudar a aumentar o alcance do canal. Bolsonaro, quando foi presidente, bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Ridículo. Isso que ele é militar, né? Bater continência com a bandeira de um país estrangeiro. Bolsonaro disse I love you pro Donald Trump. Já expliquei para vocês que isso soa até meio gay nos Estados Unidos. Você só diz I love you para quem você tem muita intimidade, como um irmão, uma mãe, um pai, um amigo de infância. Oh, Bob, I love you. Então, e mesmo assim não é muito usual, né? Agora um homem adulto chegar para um outro chefe de Estado e falar I love you, fica meio gay. Bolsonaro celebrou o 4 de julho na Embaixada Americana aqui do Brasil. Um feriado cívico, que é dos americanos. Nem religioso é um feriado cívico, que foi quando os americanos se tornaram independentes da Inglaterra. A troco de que ele celebrou isso aqui do Brasil. Não faz o menor sentido. Bolsonaro cedeu a base de Alcântara, no Maranhão, para os americanos usarem. Bolsonaro retirou a necessidade de visto de americanos virem para o Brasil. Em contrapartida, os americanos não retiraram de brasileiros que vão para lá. Ou seja, os americanos podiam vir aqui a hora que quisesse. Agora, um brasileiro para ir para lá é uma dificuldade. A maioria não consegue o visto. Bolsonaro chegou a falar uma frase estúpida, que se os estrangeiros quisessem vir aqui no Brasil para comer gente, desde que fosse mulher, tudo bem. Você lembra dessa frase dele? Outra frase estúpida dele que ele disse, né? E dentre outras coisas que ele cedeu para o governo americano, como por exemplo, ele ofendeu a China por influência do Trump. A China cancelou umas compras de soja do Brasil. E adivinha quem vendeu para a China? Os americanos. O Donald Trump usava ele que nem aquelas marionetes assim. Cara, eu não sou com ele, ok? Esse era o presidente bobalhão que a gente tinha.
Então, se ele voltar a ser presidente, ele vai ser o melhor presidente que o Donald Trump já viu no Brasil. Porque o Bolsonaro não vai governar para brasileiros, ele vai governar para Donald Trump. Fora que o Trump agora também criou o Ministério da Fé, que é para proteger cristãos, fica subentendido que é para perseguir quem não é cristão, tá? O Bolsonaro faria o mesmo aqui, até porque o Bolsonaro, quando foi presidente, a indicação dele para o STF teria que ser alguém terrivelmente evangélico, como se ser evangélico ou católico, ou qualquer religião que fosse um critério para ser ministro. Mas era isso que o Bolsonaro fez. Então vocês imaginam se essa bosta desse Bolsonaro volta ao poder. Ele só vai imitar o Donald Trump. Lembrando que o Donald Trump criticou ele 2 vezes pela condução da pandemia aqui no Brasil e pela desvalorização do real. Logo no primeiro ano, tá? Não tinha nem pandemia nem nada. O Trump criticou o Bolsonaro e o Bolsonaro continua: I love you, I love you, I love you. Isso é a atitude de um presidente, pessoal? Parece um viado apaixonado pelo Laranjão, sabe? O Laranjão bate na cara dele, dá tapa, tama, seu vagabundo. Eu te amo, Trump, eu te amo. Cadê que ele defendeu o Brasil e a soberania dos brasileiros? Isso é ser patriota? Bolsonaro fez um governo de subserviência aos Estados Unidos. Bajulação, só isso. Bolsonaro nunca foi patriota, gente. Bolsonaro gosta do Donald Trump. Nem do Brasil ele deve gostar, esse bosta. Ele gosta do Laranjão e dos Estados Unidos. E se ele voltar a ser presidente, Deus queira que isso não aconteça, ele vai governar pro Donald Trump. Tá? Pensem nisso, espalhe esse vídeo até para seus amigos bolsonaristas, para eles entenderem o risco de ter um Bolsonaro no poder. E pelo Brasil ele não fez nada. 4 anos só andando de motinho, não fez porcaria nenhuma no Brasil. Agora, para os americanos, aí sim, Bolsonaro é um puta presidente. Compartilha aí com seus amigos bolsonaristas. Aproveita e se inscreve aí no canal, já dá um like, tá? Que o YouTube anda meio bugado. Pelo menos com você ativando aquele sininho, você é notificado quando o canal faz um vídeo novo, tá bom? Comente aí também qual é a sua opinião, que é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.